Olá a todos, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Danusa Machado, psicóloga e trader. Hoje, eu trouxe para vocês, a gente vai falar um pouco sobre o Trader no Divã, que é um quadro que nós fazemos a cada quinzena. Já faz um tempo que a gente não faz o Trader no Divã, e eu sempre trago uma frase dita por vocês ou alguma pergunta que vocês trazem, que vocês apresentam, e em cima dela eu trago alguns estudos, alguns teóricos que tratam sobre o tema, que tratam sobre o assunto, para a gente refletir. Muitos de nós já passamos pela situação que a pessoa traz, ou nós já vivenciamos isso e nós temos experiências do que fazer e do que não fazer, nós que já passamos pela situação. E é bom essa troca de informação, por quê? Porque isso, além de permitir o nosso crescimento, reforçar o nosso aprendizado emocional, ainda vai nos permitir ajudar o companheiro, ajudar as pessoas que ainda estão passando por essa fase. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou psicóloga e sou trader, já sou formada há um tempo em psicologia, também já sou trader há um tempinho, e o fato de eu unir a psicologia ao trader não só tem me ajudado emocionalmente, mas também tem permitido que eu possa ajudar outras pessoas. E eu descobri aí uma nova paixão. Além da paixão que eu já tinha pela minha profissão como psicóloga, descobri a paixão em ser trader e mais uma paixão em conseguir unir a psicologia, os conhecimentos da psicologia cognitiva ao trade. E tem dado muito certo, pessoal, tem dado muito certo. Então, eu tenho estudado alguns especialistas, psicólogos em economia, e para mim, na verdade, foi uma grande surpresa quando eu descobri que existem psicólogos que já ganharam um prêmio Nobel em economia, sendo psicólogos, ganharam um prêmio Nobel em economia, porque eles trabalham essa questão da tomada de decisão, que é um processo que a gente passa o tempo todo diante da tela, não é verdade? Então, eu quero deixar bem claro com isso que eu não sou analista CNPI, eu não dou call, eu não faço análise de mercado para terceiros, eu faço para mim. Eu tenho meu estudo, eu tenho a minha estratégia, eu tenho o meu setup, mas eu não sou analista CNPI. Eu sou sim psicóloga e trader. E eu uno essas duas profissões para tentar passar para vocês e também para que eu possa obter a alta performance no controle emocional. Eu tô vendo que muitas pessoas, hoje elas estão falando sobre perdas, ganhos e perdas depois, Infelizmente isso é muito comum na nossa vida de trader. Eu tenho ouvido alguns clientes até falarem que eles tinham ganhos significativos, Hoje eles reconhecem que foi pura sorte de principiante, como dizem, mas que, assim, o lado bom disso é que eles conseguiram identificar que foi sorte de principiante, que precisava de uma estratégia, de uma técnica. O outro lado é que, diante disso, agora a gente sabe que está lidando com algo muito mais poderoso, que é nós conosco mesmo, Que é o nosso controle emocional, que é o que vai fazer toda a diferença aí da gente conseguir segurar os ganhos. E aí eu fico me perguntando, qual é o nosso objetivo, no mercado financeiro? É ganhar. Só que quando a gente ganha, a gente devolve, como foi o exemplo aqui, a pergunta, do Max. E por que a gente faz isso? Parece uma coisa tão contraditória, Ou até mesmo algumas pessoas que acabam se sabotando, se auto-sabotando, que talvez até não se acham dignas de receber o valor que receberam. Aí tem N questões que podem levar a isso. Inclusive eu tenho até vídeos no meu canal que fala sobre isso, sobre autossabotagem. De nós entrarmos numa operação, e acho que essa semana aconteceu no índice, A operação estava maravilhosa, o gráfico do índice, o gráfico do dólar, teve um dia, na semana passada, que foi muito legal. E assim,
a gente fez a operação para quem segue o alvo, né? Para quem tem ali a sua estratégia, saiu no lugar que tinha determinado. No entanto, se a pessoa se manteve ali diante do gráfico, ela deve ter ficado com uma vontade de entrar novamente. Tá aí o perigo. Que daí muitas vezes é isso, tentação de entrar novamente, né? Numa operação que deu certo ou numa operação que não deu certo. Então nós vamos pensar sobre isso. Existe a seguinte situação. A gente, primeiro, nunca acha que o que ganhamos é suficiente, não é verdade? E segundo, a gente nunca aceita, né? A dor da perda é muito grande. Não importa se a gente perde 30, 300 ou 3.000 ou 30 mil. A dor da perda, ela é muito grande. E nós não podíamos pensar dessa forma. Uma das razões que faz com que nós pensamos dessa forma é o fato da gente olhar para a tela e ver o dinheiro jorrando o tempo todo, né? E aí a gente cai na tentação de querer recuperar imediatamente, de preferência no mesmo trade, né? No mesmo papel, na mesma hora, de recuperar imediatamente o que foi perdido. Ou caímos na tentação de tentar ganhar mais ainda naquele gráfico, naquele papel que nós ganhamos. Só que assim, isso não tem fim. Isso é infinito. E eu falo para vocês que uma das razões que eu vejo nisso é porque assim, ó, é essa impressão que eu tenho do mercado financeiro, ó, dinheiro caindo, chovendo dinheiro. Né? Quando a gente olha para a tela, a gente vê isso. É como se o dinheiro estivesse jorrando, né? Vamos colocar uma bacia aqui, o dinheiro caindo. Ele está lá o tempo todo, ele está caindo o tempo todo, só que a gente tem que ter um limite. Essa semana, por exemplo, ontem o índice estava assim lindo, né, num tempo gráfico um pouco maior, 10 minutos, 15 minutos, e o dólar estava muito bem também semana passada. E aí, assim, a gente cai na tentação de querer entrar novamente depois que a gente estabeleceu o nosso alvo. Ou quando a gente entra na tendência contrária, que a gente perdeu o dinheiro, a gente cai também na tentação de querer recuperar. E aí nós acabamos ficando desesperados. Por que dá esse desespero? Primeiro, uma das razões que eu acredito que dá esse desespero, né? Por quê? Primeiro, a gente pode ser que não tenhamos um objetivo pré-definido. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Segundo, a gente não tem limites estabelecidos. Entra na operação e não tem limite. É a mesma coisa que eu sair da minha casa e não saber para onde vou e sair andando. Outra questão é o desconhecimento do mercado, a pouca experiência. É imaginar que o mercado vai subir e vai subir para sempre. Ou vai cair e vai cair para sempre. Ou uma outra questão, achar que o mercado tem limites. O quanto, às vezes, a gente age por impulso, age por questões pessoais e não considerando que as inúmeras possibilidades que existem ali no mercado. Uma outra questão, que é a quarta aqui que eu trago, é a ganância, que eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco, tá? Então, esse tipo de pensamento, ele pode impedir você de ter sucesso no mercado financeiro, né? De nunca estar satisfeito ou querer recuperar. É o que eu sempre trago para os meus clientes. Evitem essa palavra recuperar, risquem essa palavra do dicionário de vocês. E quando a gente cai numa situação dessa, acontece o quê? O dia de fúria, a ira. Poxa vida, Maxwell, eu tô vendo que essa questão de operar para você tá sendo tá indo além do teu objetivo, né? Porque a gente tem um objetivo no mercado, que é tirar dinheiro. Você tá sobrepondo o seu objetivo, porque você está, eu acredito que você esteja com o objetivo de operar, estar ali na frente do computador operando.
Porque é a impressão que eu tenho que o seu objetivo é esse, é operar e não ganhar dinheiro. Algumas vezes a gente faz isso por falta de nós criarmos uma rotina que é excepcional para nós que somos autônomos. Só o simples fato de criarmos uma rotina, isso pode ajudar. Por quê? Porque às vezes quando nós não temos uma rotina definida, a gente faz o que aparece. E o que é que aparece para o trader? Gráfico, que fica ali 9 horas. Então, é importante que você estabeleça uma rotina, um horário de se levantar, um horário da sua atividade física, um horário de se preparar para o mercado, um horário para operar, um horário para almoçar, um horário para lazer, um horário para estudo. Estudando alguns analistas, e principalmente o Charles Nader, ele traz que a gente ganha, em média, né, busca-se de 10 a 15 pontos em ações, né? Às vezes pode até dar mais, mas assim, eu acho que é claro, né? Assim, é só algo que eu tô trazendo para você refletir e de repente você, com essa informação, estudar os papéis que você está trabalhando para ver se eles realmente permitem um alvo tão grande assim, de 25 a 50, né? Ou se eles permitem alvos menores, de 5, 10, 15. No mercado à vista é muito mais tranquilo trabalhar, né? Outro dia eu tava brincando com o pessoal do nosso grupo de estudo, né? Nós estávamos olhando uns papéis. Eu falei, nossa, esse papel aqui é tão tranquilo que o nosso cérebro vai atrofiar, porque o mercado à vista faz a gente pensar e ter que tirar conclusões e olhar uma coisa assim. A gente fica o tempo todo ali mudando de tela e muda o tempo gráfico e puxa e traça e projeta e retrai. Aí esse mercado aqui vai atrofiar o nosso cérebro, né? Então é bem isso que o Norberto tá falando. Realmente, o mercado futuro, ele nos dá mais habilidade, mais percepção, né? Do que pode acontecer, né? Das diversas possibilidades, tanto no TR quanto no gráfico, né? Mas a vista parece mais fácil de trabalhar, sim. Então, quando eu estou lá com o meu objetivo feito, com a minha meta batida, minha meta diária, e eu olho aquele gráfico lindo indo na direção, continuando a tendência da qual eu tirei a minha meta, eu tenho o ímpeto de entrar, eu entro, eu posso perder o valor na maior parte das vezes. Ou então, quando eu perdi um valor, eu quero recuperar naquele mesmo gráfico, naquele mesmo papel e eu perco o dobro. Então é disso que eu tô falando. Quantas vezes a gente, tomado por esse ímpeto, tomado por essa ilusão, deu certo? Pouquíssimas vezes. E eu reforço aqui, é melhor não dar certo do que dar certo. Porque eu vou explicar para vocês. Quando dá certo, a gente cria um aprendizado errado. Quando dá certo, vem o nosso emocional nos ensinar um comportamento errado. Ou seja, fica calma na próxima vez, que se você perder o que você perdeu agora, você vai recuperar. É isso que o seu emocional tá te dizendo. Ou então o seu emocional tá te dizendo assim, ó, é isso aí, você bateu sua meta, mas vai que o mar tá para peixe hoje. A próxima vez você vai conseguir tirar o dobro. Então, quando a gente tem uma atitude errada, um comportamento errado e o resultado é benéfico, é a pior coisa. A melhor coisa é quando o nosso comportamento errado nos pune, vamos dizer assim, né? Porque aí a gente vê que realmente não é para fazer aquilo. Só que quando a gente é punido por um comportamento errado, vem uma série de sentimentos aí que de qualquer forma não é bom, porque a gente tem que aprender a lidar com eles e tratá-los, né? Então eu vou falar de 2 deles. Um é a insatisfação ou a ganância, tá? Que a gente vai falar sobre a ganância agora e a insatisfação. E o outro é o medo. Pensem, quantas vezes já deu certo? Pouquíssimas vezes dá certo. E aí, aquela dor da perda, a ressaca da perda é muito pior. E assim, essa dor, ela é tão ruim que leva dias para passar, mas ela passa. Leva dias para passar. Imagine quando a gente está sob
a forte dor, a forte ressaca da perda e a gente ainda toma atitudes em cima desse sentimento. Aí é desastre geral. Vamos falar primeiro sobre a ganância e a insatisfação constante. Então, é fácil a gente pensar que qualquer valor que a gente ganhe não é suficiente. Ou a gente pensar que a perda ela é recuperável. O que faz nós pensarmos isso? Muitas das vezes é a falta de objetivo. Quando a gente não tem os nossos objetivos claros mesmo, porque eu posso muito bem falar assim, ó, o meu objetivo no mercado financeiro é juntar 1 milhão. Só que eu falar é uma coisa e eu fazer planos e fazer cálculos e traçar estratégias para isso é outra. Então, uma coisa é eu fazer plano, fazer cálculo e traçar estratégia para isso. Isso sim é um verdadeiro objetivo. A falta disso faz com que eu fique sempre insatisfeita ou insatisfeito e que eu crie ganância. Uma pessoa sem objetivo, ela nunca está satisfeita, não importa o quanto ela tenha. Uma pessoa sem objetivos, ela nunca acha que tem o suficiente. Porque ela está sempre olhando para o outro e achando que o outro tem mais, e pode mais, e é melhor. Os nossos objetivos no mercado financeiro, ele tem que ser claros, eles têm que ser precisos, e eles têm que ser rígidos, e eles têm que ser testados o tempo todo. Muitas das vezes, o meu objetivo, ele não está alinhado com as minhas possibilidades. Eu posso ter um objetivo grandão e a possibilidade pequena. Eu tenho que alinhar os dois. O meu objetivo tem que ser do tamanho da minha possibilidade. Eu posso querer ganhar muito e socar contrato ou lotes nas operações, mas eu não tenho bolso para suportar o stop da quantidade de contratos e lotes que eu coloco naquelas operações. Tudo tem que estar ligado, tudo tem que estar alinhado. E isso faz parte do quê? Do objetivo. Porque se eu não tenho isso claramente definido, se eu não olho ali para minha conta, para o meu dinheiro, né, e falo assim, olha, o valor que eu tenho disponível aqui para eu fazer o meu day trade é X. Com esse X valor, eu posso perder X por dia. Isso me dá a possibilidade de trabalhar com X lotes. E aí eu ir gerenciando isso ao longo do tempo. Isso é objetivo, isso é traçar a sua meta. Porque se eu não tenho isso claro, eu vou achar que toda hora é hora de entrar, que qualquer lote eu posso bater operação, qualquer quantidade de contrato eu posso bater operação. E aí eu fico lá com medo de deixar minha operação andar. Não coloco o stop no lugar certo, fico tenso, coração batendo. E aí tem uma outra questão, né? Que muitos de nós não temos uma qualidade de vida. Ou seja, a gente não pratica atividade física, a gente não tem uma boa alimentação e muitos fumam, que eu sei. Aí o que acontece? Olha o trader infartando ali na frente do computador, né? Uma coisa tá levando a outra. A gente tem que ter uma qualidade de vida, a gente tem que ter alta performance emocional. E é isso que eu venho propor para vocês. Eu tô criando uma playlist, eu fiz um vídeo, só tem um vídeo por enquanto, porque eu tô trabalhando nesse projeto. Uma playlist que trata sobre a alta performance emocional no trade. E eu vou trazer algumas dicas para que vocês adquiram essa alta performance. E essa alta performance, ela engloba coisas das quais a gente nem imagina. E da mesma forma que vocês estudam as estratégias, que vocês estudam os setups, estudem também esse gerenciamento emocional. Agora nós vamos para a segunda parte, que é o medo. O medo ele surge quando a gente percebe alguma situação de ameaça.
Nem sempre aquilo que nós percebemos como ameaça é verdadeiramente uma ameaça, ou às vezes nós não percebemos uma ameaça e existe a ameaça de fato. E como a gente pode ver isso, né? O que isso representa para a gente aí no dia a dia, no day trade? Geralmente o nosso medo, ele vem, né, de nós cometermos pequenos deslizes sem nos preparar, né? Então, fazendo um link com a questão dos objetivos claros que eu falei anteriormente, muitas vezes a gente começa a trabalhar com uma quantidade de contratos por conta da nossa necessidade e não porque a gente tem condições de trabalhar com aquela quantidade de lotes ou contrato. Daí nós tomamos um stop. E aí a gente faz um buraco na nossa conta, na nossa vida financeira. Demoramos para nos recuperar financeiramente e emocionalmente. Com isso surge o medo. Depois que eu consegui juntar aquele dinheirinho de volta, consegui, entre aspas, me recuperar emocionalmente, porque se você não vai na causa, não tá recuperado. E daqui a pouco eu vou dar uma dica para vocês de como se recuperar na causa. E aí eu vou e começo a operar depois daquela situação, daquele dia de fúria, daquele dia de ira. Quando eu começo a operar, o que estará na minha mente é o risco, a ameaça. Eu estarei me sentindo ameaçada ou ameaçado. Com isso vai surgir o medo nas operações. Então, se eu estou numa operação de ganho, em que está a meu favor a operação, por causa do medo, eu não vou conseguir deixar a operação correr, porque eu estarei olhando para aquela situação como ameaçadora, mesmo que ela não esteja em situação de ameaça, mesmo que ela não incorra em ameaça, porque a minha experiência passada me fez ficar presa na situação de medo. E quando eu estou com medo, eu só vou olhar o que é perigoso e eu deixo de lado todas as outras informações e só estou olhando o perigo. Aí, as informações importantes que representam, que vai me fazer ficar naquele trade até o final, eu desconsidero. E com relação às situações, né, de operações as quais não estão dando certo, o meu medo também vai prevalecer. Vou aumentar o meu temor de que aquela situação, de que aquela operação dê errado. Vou desconsiderar os fatores que eu devo levar em consideração para evitar perdas ainda maiores. E vou também, por conta do medo, não deixar a operação fluir até onde deva ir. E talvez até por medo ainda de sentir, de ter aquela emoção, de ter aquele sentimento que me foi muito ruim ali atrás, eu fico mexendo no meu stop. E com isso, pessoal, eu trago aqui para vocês uma dica de como a gente pode tratar essa parte do medo. Primeiro, a primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar o motivo, ou seja, o dia em que o medo ocorreu, e buscar a responsabilidade que lhe cabe naquela ação. Ou seja, identificar que o terror, ele vem de você e não do mercado. Vocês estão entendendo? Eu já tive clientes que disseram assim para mim, né? Eu me recuso a lembrar naquele dia. Não, a gente tem que lembrar naquele dia, porque é ali que está o problema. É aquele dia que está trazendo as consequências dos seus resultados de hoje. Olha só, pessoal, uma outra coisa que eu acho que eu vejo muito: dinheiro na conta. Para que vocês têm tanto dinheiro na corretora? Me diga. Tem que ter o suficiente para você fazer a operação dentro do seu gerenciamento. Se o dinheiro está ali, você vai usar. Vai usar. Não adianta. Vai usar. É a mesma coisa quando a gente está fazendo uma dieta.
A pessoa fala, olha, eu tenho que parar de comer doce. Então, quando você for ao supermercado fazer a compra do mês, da semana ou da quinzena, não compra doce e não põe na geladeira, porque se der vontade, você vai lá e vai pegar. Tira! Você só tem que ter ali o valor que você vai gerenciar ali e acabou. Pra quê? Não tá rendendo? Não vai ficar parado ali, não vai render, não é verdade? Eu espero ter ajudado vocês. Agradeço a participação de vocês. Caso vocês tenham gostado, dê um like aí no canal, isso fortalece o nosso canal. Deixem seus comentários, eu respondo a todos os comentários. Podem me mandar mensagens, eu respondo a todas elas. Posso demorar um pouquinho por conta da correria, mas respondo a todas elas, tá? Eu desejo sucesso para vocês e boas operações. Estudem, descansem, alimentem-se bem e exercitem-se. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima, se Deus quiser.